A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amadas irmãs, Deus abençoe com vocês mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do país do Uruguai. Amados irmãos, nesta ocasião vamos meditar um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 4 e o verso 1. 1 João, capítulo 4 e o verso 1, que nos diz as seguintes palavras: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por o mundo, e nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, qual vós haveis ouvido, que vem e que agora está no mundo. Amados irmãos, aqui nós vemos o apóstolo João escrevendo nesta primeira carta, nesta primeira epístola de João. Nós vemos ele escrevendo uma carta, e nesta carta recomendando aos crentes da igreja primitiva, a não crer a todo espírito. O que quer dizer isso? A não crer a todo espírito ministradores, porque se nós vamos ao livro de Coríntios, Paulo fala que existem espíritos ministradores. Esses espíritos ministradores nos dá a entender que são pessoas que pregam a palavra de Deus, incentivadas, ou seja, inspiradas por um espírito, No caso, o crente fiel a Jesus, o crente que se entregou a Jesus, o crente salvo do mundo, ele vai pregar impulsionado com a inspiração do Espírito Santo. Por isso diz aqui no verso 2, e nisto conheceis o Espírito de Deus. Ou seja, está falando aqui, primeiro, que nós não criamos a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por o mundo. Já no 2 ele fala dos espíritos, Ou seja, o Espírito de Deus e o Espírito do engano. Mas no verso 2 ele fala sobre o crente que é inspirado pelo Espírito de Deus. E diz, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo em carne é de Deus. Então nós vemos aqui, amados irmãos, a respeito de o Espírito é aquele que nos, na verdade, ele confirma a pregação, aquele que nos impulsiona, aquele que a gente prega e a gente é guiado por ele. Então existem pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, suas pregações são inspiradas pelo Espírito de Deus. Existem crentes que suas pregações são inspiradas por o espírito de engano. E a palavra de Deus nos fala que nós não criarmos a todo espírito, mas sim provai se os espíritos são de Deus. E aqui Paulo fala que diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus. Mas o espírito que diz que Jesus não vem em carne, este não é de Deus. Então, naquele tempo, amados ouvintes, havia uma doutrina, havia alguns crentes, que tinham se infiltrado, aqueles que tinham crido no Evangelho de Cristo, pregado pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos pastores, pelos anciãos daquela época. Muitas pessoas e muitos crentes se convertiam, mas muitos deles, quando começavam a caminhar na fé, começavam a se manifestar aqueles arrogantes, aquele joio, aquelas pessoas que começavam a dar lugar ao diabo e rejeitavam os ensinamentos dos apóstolos e dos seus pastores e começavam a criar doutrinas, começavam a criar heresias, começavam a criar doutrinas que muitas vezes era contrária à doutrina, o ensinamento que os apóstolos ensinavam.
E nós vemos isso, amados irmãos, se cumprindo no passado. E nesta ocasião aqui tinha se levantado um grupo que dizia que Jesus Cristo ele não tinha vindo em carne, não. Porque como esta carne ela é perecedera, esta carne é pecaminosa, então como que Jesus ia morrer sem pecado? Como que Jesus ia poder morrer, ressuscitar, a não ser se fosse um ser glorioso, né? Então eles falavam que Jesus não veio em carne, mas sim veio em glória, era um espírito, amém? Ele era um espírito que podia se transfigurar e aparecer na semelhança de um corpo carnal, mas na verdade era um espírito. Então negavam a encarnação de Jesus Cristo, que era uma doutrina pregada sobre os apóstolos, que Jesus não veio espírito, mas ele veio em carne também. Ele se encarnou, o Deus que se encarnou para nos trazer salvação e morreu e tinha as mesmas aflições que nós temos hoje. Mas graças a também que nele havia uma natureza divina, é que ele se manteve puro e sem pecado. Mas este grupo de cristãos, eles afirmavam e diziam que Jesus não tinha vindo em carne, mas sim em espírito, na divindade e glória. E ele se manifestava, se fazia ver como se fosse um corpo carnal, mas na verdade era um espírito. E nós vemos que era uma doutrina contrária aos ensinamentos dos apóstolos e aos ensinamentos de Cristo. Então João começa a dizer: provai os espíritos. Porque naquele tempo, amados irmãos, não existia denominação tal, denominação fulana, denominação mengã, ciclana, X ou Y. Mas sim, os crentes em Jesus, nós vemos o caso dos crentes de Éfeso, eles provavam aqueles que se diziam ser apóstolos, achavam mentiroso. Por quê? Por meio da palavra. Nós vemos o crente de Bereia, os berianos de Bereia, que provavam a pregação de Paulo por meio das Escrituras. E nesse caso, João manda fazer o mesmo, né, aos crentes. Não sabemos a qual igreja foi direcionada essa carta, mas aos crentes, ou à igreja na qual foi direcionada essa carta, João orienta eles: provai os espíritos, a sua pregação, o que eles pregam, o que eles ensinam, quais são seus ensinamentos. Agora, nessa ocasião, era que combatia, né, e eles negavam que Jesus tinha se encarnado, vindo em carne. Então eram hereges, eram pregações não inspiradas pelo Espírito de Deus, mas sim pelos espíritos imundos. E como hoje, amados irmãos, também existem muitos espíritos enganadores infiltrados no meio do povo de Deus, quero dizer, no povo de sã doutrina, né, que tem trazido muitas e muitas heresias, como nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo muitos pregadores de sã doutrina, às vezes, alguns canais que eu acompanhava, alguns canais que ainda acompanho, né, e eu estou vendo que os irmãos estão tropeçando nas suas pregações. E estava orando com Deus e falando com Deus, e Deus falando comigo. E uma coisa que Deus me abriu o entendimento, e Deus me disse que há muitos crentes papagaio. Como assim, pastor? Crente papagaio? Sim, crente papagaio. Qual é aquele crente papagaio? É aquele crente que ouve uma pregação, ele não discerne a pregação, ele não analisa a pregação, aí ele entra numa live, aí ele entra, vai na igreja, no púlpito, quando recebe a oportunidade de pregar, e ele prega e repete o mesmo ensinamento sem discernir aquele alimento, sem discernir aquela pregação. E eles repetem sem discernir. Então, por que papagaio? O papagaio, ele não discerne o que ele fala. Ele não sabe, ele não entende, ele não compreende, não discerne, não consegue entender. Mas ele consegue repetir certinho, às vezes, ou quase certinho, né? Então, há muitos crentes nesta situação, que não analisam os espíritos. E aí a gente vê, muitas vezes, aí esses crentes envolvidos, trazendo doutrinas, trazendo ensinamentos, né? Falando doutrinas, falando coisas que às vezes a gente passa até de alto porque são coisas mínimas, mas são coisas que realmente são críticas e não são saudáveis para a fé cristã.
E nós vemos muito isso aí no meio dos irmãos, às vezes que não tem muito entendimento da palavra de Deus. Então é por isso que o entendimento, o estudo bíblico nas igrejas de sã doutrina é muito importante. Os irmãos obreiros, principalmente os que trabalham na área da pregação da palavra, vocês serem instruídos no entendimento da palavra de Deus para não pregar qualquer heresia e não pregar qualquer vento de doutrina, como hoje nós estamos vendo, principalmente nas igrejas de doutrina. E hoje tem saído muitos e muitos. Exemplo, tantos e tantos, às vezes pessoas vêm com supostas revelações, que Deus revelou isto, que Deus revelou aquilo, mas aí a gente vai para a palavra de Deus, e realmente a palavra de Deus não ampara, e muitas vezes é contrário àquilo que a irmã ou o irmão afirma ter recebido da parte de Deus. Então o primeiro que Deus me disse que Satanás faz, ele confunde as pessoas. Porque a pessoa que é de sã doutrina às vezes pensa assim, não, eu sou de sã doutrina, eu me santifico, obedeço a sã doutrina, eu oro, eu jejuo. Então o diabo não pode me enganar, o diabo não pode me revelar ou me dar uma mensagem. Então se eu recebo uma revelação, então é de Deus, não pode o capeta fazer isso. Lembrando os irmãos que o diabo gosta e faz, e é esperto de fazer isso sim, e faz. E nós vemos isso até mesmo na criação. Na criação, antes da queda de Adão e Eva, quando Adão e Eva não tinham pecado, não conheciam o mal ainda, e somente tinham amor, né? Existia o amor de Deus, o amor na vida deles, a felicidade. E não havia transgressão, não havia pecado ainda. E o diabo consegue enganar a Eva, passa uma mensagem para Eva, passa uma suposta revelação para Eva ali, e revela, não morrereis, olha, eu vou te revelar o mistério que tu não consegue entender. Olha, na verdade, Deus não quer que você coma isso, porque o dia que comeis a árvore do fruto, o fruto da árvore da ciência, sereis igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então não vão morrer. Então o diabo aí já enganando, já usando uma verdade, mas transformada em mentira, para enganar Eva, aquele que não tinha pecado, tornar e cair em transgressão. Então nós vemos que o diabo passa a mensagem sim para os crentes. Ele passa revelações supostas, visões, e daí está em nós analisá-las. Se há alguma confirmação na palavra, amparo bíblico, e não pegar como muitos fazem, pegam versículos isolados da Bíblia. Então eu sempre digo aos irmãos, quando vocês leem um versículo e não entendem, procurem entender o contexto desse versículo. De que tema o autor da carta, seja Paulo, João, Pedro, ou o autor da carta Hebreus, o autor que seja, esteja falando, qual é o tema que ele está falando. E entender esse tema e ver qual é o versículo, em que se encaixa esse versículo de acordo com o tema, e ver se o texto nos permite usar outros exemplos dentro do mesmo texto. Então eu não posso pegar um versículo isolado, sem o contexto, sem entender o texto, sem entender do que está falando, e eu colocar as minhas próprias doutrinas. Porque isto Satanás, ele é muito perfeito em fazer. Exemplo, temos a tentação de Jesus Cristo, e temos tantos e tantos outros exemplos. E na verdade o diabo passa a mensagem assim. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 14, porque não é de se admirar que o mesmo diabo se disfarça de anjo de luz. A palavra anjo vem do grego angelos, ou ângelo, que significa mensageiro. Então o diabo, ele se disfarça de um mensageiro de luz, de um mensageiro da justiça, dando versículos bíblicos até mesmo isolados, versículos isolados fora do contexto para nos enganar e para também confundir a igreja do Senhor, e assim ele poder trabalhar usando aquele irmão, aquela irmã de sã doutrina. Então é muito importante, amados irmãos, vocês esquadrinharem suas revelações, ou suas supostas ideias, ou suas supostas formas de entender a palavra de Deus, esquadrinhá-las a ver se a palavra ampare, sobretudo os versículos que os irmãos utilizam para amparar as suas pregações, para amparar as suas mensagens, ou também as suas revelações. Qual é o contexto desse versículo, qual tema está se falando, para ver se a sua revelação encaixa nesse tema,
ou se podemos agregar outros exemplos que encaixem dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo texto, do mesmo assunto que está se falando. Então isso aqui é muito importante, amados irmãos. Então não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Muitos aí trazem revelações aí que na verdade a palavra de Deus não ampara. Tem uma revelação aí que está correndo, não sei de onde foi que surgiu esta revelação, mas eu sei que não é de Deus. Tem uma revelação, para dar um exemplo, que saiu no meio do povo de sã doutrina, que os homens temos que usar duas calças. O homem tem que usar duas calças, né? Que isto é santo, isto é agradável a Deus. E desde já eu digo que isto aqui é uma farsa, é uma falsa revelação e provém do espírito de engano. Não que a pessoa esteja possuída de demônios, mas como já disse no princípio, Adão e Eva não tinham pecado e eles foram enganados. E como houve falsos profetas no passado, disse Pedro, assim como houve e enganaram o povo de Deus inocente, como diz Oséias, meu povo perece porque lhes faltou entendimento, Pedro disse, também haverá falsos profetas no meio de vós. Por isso que ele mandou os efésios escudrinhar as escrituras, por isso que os bereanos escudrinhavam a ver provar uma pregação de Paulo, e por isso que aqui João está mandando os crentes provar os espíritos por meio da palavra de Deus, se são de Deus, se concordam suas pregações com a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica de Jesus, se tudo está dentro do contexto, se nada sai fora do contexto, se são versículos que pegam isolados para deturpar o texto. Agora, dessa revelação da calça, não tem lógica não. Qual é a necessidade de nós andar com duas calças? E se a revelação foi para o homem, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A mesma santidade que é para o homem tem que ser para a mulher. Então, a mulher vai ter que usar duas saias também. E se por que usar duas saias? Será que a parte de cima não faz parte do corpo também? Então eu vou usar duas camisas. A irmã vai usar duas camisas também. E se os meus pés, eu não vou usar uma meia, vou ter que usar duas meias. E daí por diante. E começando, não há nenhuma necessidade da gente usar duas calças. Por quê? Para a gente usar duas calças, só que seja uma calça transparente, que dê para ver as partes íntimas do corpo do homem. Mas se o irmão é um irmão de Deus, o irmão não vai comprar calça muito fina, de tal maneira que na luz do sol não fique transparente, mas vai procurar uma tela social mais grossinha, né? Não grossa, mas mais grossinha o suficiente, mais escura, de tal jeito que não fique transparente. E se uma calça tapa as vergonhas, qual é a necessidade de usar uma segunda calça? Eu não entendo isso aí. Então não tem amparo bíblico, não tem nenhum versículo que ampare um contexto. Quando a Bíblia diz sede santos como eu sou santo, não significa usar duas roupas, isso, aquilo. Isso só na necessidade se a peça de roupa é transparente. Mas se você é santo ou espiritual, você não vai comprar roupa transparente para você usar. Então, irmãos, o uso de duas calças é só no momento que é necessário. Exemplo, aqui no Uruguai faz muito, muito frio mesmo. Faz muito frio. E a gente, por necessidade, a gente tem que usar duas calças, duas meias, e às vezes, muitas vezes, passa o frio do mesmo jeito. A gente sai de moto, fazer a obra de Deus, com o irmão Cristian, daí para frente, às vezes, tá aquele frio polar, amados irmãos, que congela até a alma, né? Então aí há necessidade de usar duas camisas, três camisas, roupa de abrigo bastante, duas calças, se possível for, mas há uma necessidade. Mas que necessidade há na área literal de o crente usar duas calças? Será que os crentes do passado eles usavam duas túnicas também? Então questione aí, irmão. E muitas vezes os irmãos que são sinceros para com Deus, mas que não têm entendimento da palavra, eles caem nisso aqui. Por isso, a necessidade de você escudrinhar as Escrituras e fazer estudos bíblicos com pastores responsáveis, servos de Deus, se você não sabe ler a palavra, e a eles ouçam, porque diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13,
verso 17, obedecei a vossos pastores, porque isto é bom, porque eles velam pelas vossas almas. Então, o escritor da carta de Hebreu disse àqueles irmãos que não tinham muito entendimento, quem sabe não sabia ler, mas ele disse, obedecei aos vossos pastores, porque ele é quem vela por vós, porque isto é bom e eles são os que velam por vós. Então você, irmão, que não tem muito entendimento da palavra de Deus, você que não sabe ler, mas você tem um pastor que é um homem de Deus, você tem pastores que são homens de Deus, que são servos do Senhor com muito entendimento sincero para com Deus, obedeça a eles e não se deixe guiar por qualquer vento de doutrina. Isso aí foi um exemplo do que eu dei, das tantas revelações que muitos aí do YouTube estão postando. Hoje em dia todo mundo tem revelação, então muito cuidado, que a maior revelação é a palavra de Deus. O crente que vive só por revelação é sinal de que a palavra de Deus para ele não é suficiente para a salvação. Mas nós sabemos que isto não é assim. Revelação não foi trazida para trazer doutrinas ou inventar doutrinas. Por quê? Porque isto somente acontecia com os apóstolos, e foram eles os chamados para colocar o alicerce, para trazer o alicerce da palavra de Deus, para alicerçar a igreja. E eles já fizeram esse trabalho. E Paulo disse, não há outro alicerce, ele disse aos Coríntios, a não ser o que já está colocado. Então o alicerce já foi colocado, já está colocado, já está em suas mãos. As cartas, as instruções, já está em vossas mãos. Então não tentem fazer mais alicerce ou trazer doutrinas que a Bíblia não ampara por meio de revelações, arrebatamentos e daí por diante. Deus jamais vai passar por cima da sua palavra, da sua lei, daquilo que ele já decretou. Então oriento os irmãos, analisem as suas visões, analisem as suas revelações, não peguem versículos isolados aí, não, mas falou isso, Deus revelou, mas isso está escrito na Bíblia, então vá lá e leia todo um capítulo ou dois, porque às vezes há textos, há exemplos, há contextos, que às vezes não somente está em poucos versículos, mas às vezes precisa ler todo um capítulo e até 2 ou 3 capítulos, que às vezes fala do mesmo tema. Então a gente tem que ver qual é o tema que está se falando e entendê-lo para nós poder saber se o texto nos autoriza a usá-lo em outros exemplos. Amém? Então é assim, amados irmãos, provem os espíritos, busquem se capacitar em oração, jejum e no entendimento da palavra de Deus. Lembrando que Paulo disse, aos romanos, rogo-vos pelas vossas compaixões, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Então é no entendimento. Paulo disse aos Coríntios, orarei no Espírito, mas orarei com o entendimento. Então nós servimos a Deus em espírito e servimos com o entendimento. Então procure analisar essas revelações, procure analisar cada pregação, procure analisar cada mensagem, porque como já disse, o Satanás, ele se disfarça de mensageiro de luz, mensageiro de justiça, ele passa mensagem, ele utiliza a Bíblia como utilizou para tentar a Jesus. Só que ele torce as escrituras, ele tira versículos isolados para torcer a palavra de Deus. Ele tirou versículos isolados do Salmo 91, torceu eles e foram fora do contexto. O diabo usa verdades para trazer as suas mentiras. Então que Deus abençoe, amados irmãos, e fiquem com esta humilde exortação, fiquem na paz do Senhor Jesus.